Boa tarde, meus amigos que gostam de uma bela história. Como estão vocês? Tudo certo? Aqui também. Olha o tempinho lá, ó. Aqui hoje começou como se fosse um inverno já. Começou uma chuvinha, um chuvisco, frio, agora começou a esfriar um pouquinho. Esse lugar show aqui, eu gosto de gravar os vídeos aqui em Camboriú. Muito legal, muito bom esse lugar. Lugar de pescador. E eu tô aqui hoje para conversar sobre uma coisa com vocês. Sobre estímulos que temos que ter na vida. Isso entra entre a vida normal, entre esporte, entre o que você quiser. Por que eu digo isso? Porque eu acho que eu era uma pessoa que não tinha muito estímulo para a vida. Eu levava a vida assim como se fosse sem ter um propósito lá na frente. E eu comecei a pensar como eu pensava na época das corridas. Quando eu corria de bicicleta, eu tinha estímulos que me levavam a eu treinar mais, a eu querer ser melhor, a eu querer ser o cara. E o que acontecia para isso? Naquela época tinha as corridas ali da região de Passo Fundo, que eu era de lá, e tinha um cara que corria comigo assim, sei lá, mais de 2 anos, o Toco, que é da nossa época das corridas lá na Gare, e lembro do Toco. O Toco era de Santo Ângelo, tinha uma equipe de Santo Ângelo de ciclismo lá. E o Toco é mais velho que eu, o Toco deve ter o que? Se eu tenho... Acho que ele tem mais de 10 anos mais que eu. E o que acontecia? O Toco corria comigo e acho que a melhor colocação dele foi um segundo. Eu sempre ganhava, todas as corridas que eu corri na Gare eu ganhava. E o Toco corria e levava laço de mim, levava laço e trazia gente de lá de Santo Ângelo. E esse vai ter que ganhar. E não tinha jeito. Quanto mais ele dizia que ia trazer gente para me ganhar, mais eu treinava, mais eu ficava preparado para isso. E o que aconteceu nessa vez? O Toco olhou para mim e disse assim: Gustavo, essa vez eu conheço um cara que vai te moer. O cara, ele é preparado, o cara tá isso e aquilo. E como eu sempre fui um ciclista extremamente competitivo, eu adorava quando acontecia isso, porque eu tinha que treinar mais ainda, eu tinha que me superar. E ele trouxe o cara. E nessa corrida que ele trouxe, eles vinham de Kombi, a equipe de Santo Ângelo vem de Kombi. E daí o Toco veio, me abraçou, conversou e tal, daqui a pouquinho saiu um cara, um moreno baixinho, forte, sabe aquele cara forte assim de academia, assim, todo fortinho. E disse assim: olha, aquele ali é o cara. E esse ali eu trouxe para ter moer, para ter que ganhar. E eu olhei pro cara, pensei assim: não, o cara é forte, mas quase sempre quando o cara é muito musculoso, o cara não é explosivo na bike, ele não tem aquela explosão toda assim, né? Muitas vezes acontece isso, o cara é muito musculoso, o cara é mais forte, não rápido. E daí eu não fiquei com muito medo, assim, fiquei tranquilo, pensei assim: não, vamos ver o que vai dar. E daqui a pouquinho, o cara esse entrou na Kombi. Daí ele entrou na Kombi e o Toco correu pra mim assim: ó, ele entrou na Kombi. Agora você vai ver, quando ele sair da Kombi, você vai ver o cara que ele vai se transformar. Ó, esse cara usa isso e ele vai usar isso pra te ganhar. Pá, cara, quando o Toco disse isso, eu fiquei em dúvida do que era realmente que ele estava falando. Quando esse cara saiu da Kombi, ele saiu com branco assim no nariz, assim. E eu só pensei assim: agora é que esse cara não me ganha. Eu tinha que ter estímulo, como eu disse, pra ser bom, pra melhorar, pra treinar, pra fazer qualquer coisa. Como na vida, eu disse. E era o que eu precisava. Quando eu vi esse cara desse jeito, eu pensei: você não me ganha. Eu não vou perder para um cara que usa droga. Por que não? Porque eu acho assim, eu tinha muita gente que gostava de mim, que gostava do meu jeito de andar, que torcia para mim. Muita criança, de tudo que é idade. E eu pensei assim: cara, o que eu vou fazer se perder para um cara dopado? Eu ia ficar muito triste porque eu deixei o doping me ganhar. E as pessoas podiam pensar assim: pô, então um doping vale a pena.
E eu ia dizer o que para ela se o cara tinha me ganhado? Claro, no doping acontece que te deixa mais forte, mas depende do que tu vai usar de doping. Eu nunca usei, não entendo muito disso, mas sei que você pode ter muito mais glóbulos vermelhos, então os glóbulos vermelhos vão te dar mais oxigenação no sangue, tem um monte de coisa assim. Mas eu estava preocupado com a corrida agora, que eu ia ter que ganhar daquele cara. E não deu outra. O cara olhou pra mim assim e fez cara de desdém, assim, tipo assim, aquele ali, ó, tá muito fácil pra mim. Quando ele fez isso, eu tava olhando pra ele, até cumprimentei, opa, ele só virou a cara assim. E eu, daí eu me deu nojo dele. Daí eu pensei assim, é agora que eu não vou perder pra ti de jeito nenhum. E nisso o que que acontece? Eu sei que na força era capaz de ele me ganhar. Como eu sempre disse, eu nunca fui um cara forte. E deu largada. Deu largada, a gente saiu e aquele cara já saiu assim, tipo cavalo corrido, assim, saiu no limite. E eu só pensei assim, se eu for usar a minha força, eu vou perder pro cara. Eu vou ter que usar estratégia, eu vou ter que usar minha cabeça para isso. Eu vou ter que fazer... Eu não queria ser forte como ele para ganhar dele. Todo mundo sabe na minha época, ou que deve ter muita gente da minha época aí que vai assistir isso aí, que lembra disso, lembra do meu jeito de correr, que eu era sprintista, eu tinha que ir na roda do cara para ganhar dele lá no fim. Então, se eu perdesse esse cara de vista na corrida, eu ia perder para ele. E ele saiu aqui, ó, e eu, ó, cheguei na roda dele assim. Isso para quem não entende é o vácuo. Tem um na frente e um que vai estar atrás. O vento pega nesse cara que está na frente e o de trás não pega vento. Tem que estar sempre aqui, sempre atrás do cara para você não pegar vento. E você não pegando vento, o que acontece? Você não vai ter que fazer mais força para abrir o vento. O nome disso é aerodinâmica. Eu vou estar muito mais aerodinâmico atrás dele do que fora. E nisso a gente saiu e o cara saiu aqui e ele já foi despontando assim, né? Eu vi que a minha preocupação era com ele, não com os outros caras. E eu saí na colinha dele aqui, e nós E eu sofrendo, cara. Eu não tava aguentando tranquilo ele assim, eu tava pensando assim, se for mais volta do que era pra ser, eu nem ia aguentar o tranco do cara. E a gente indo, durante a corrida, foi, e eu ali na roda do cara, às vezes dava uma passadinha por ele, para não dizer que eu não puxei um pouquinho, e fui levando. Quando chegou a última volta no ciclismo, os ciclistas aí de hoje, não sei se é assim, cara, não tenho visto isso, mas da nossa época era assim, tinha a sineta, os caras batiam a sineta na última volta para você saber que na próxima vez que você passasse na chegada, seria a chegada, seria a hora do pega, do sprint. E aconteceu isso, que nisso tocou a sineta. Quando tocou a sineta, eu pensei assim, é a minha hora de botar minha estratégia para funcionar. E deixa eu cortar um pouco o assunto aqui, dá um like aí, se inscreve aí, se tu gosta de história, gosta de esporte, porque eu amo esporte, tenho muita história de esporte. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu assisto os vídeos do Ricardo Ventura, não minta para mim, e ele falava uma coisa que eu não dava muita conversa, sobre, vai ali, comenta, qualquer coisinha, um oi, qualquer coisa. Olha o sininho, porque ontem conversando com uma amiga minha, e ela foi me mostrar que tem vídeos meus que estão com um negócio para comentar, tem uns que estão sem o sininho, então tá variando muito. Dá uma olhada ali, se inscreve ali, curte as coisas para ver como é que tá o engajamento. Eu não acreditava nisso, não é que eu não acreditava no Ricardo, eu não acreditava, eu achei que era mais mídia, de fazer as pessoas curtirem ou se inscreverem. Mas olha lá que realmente isso acontece, cara. Voltando à história. E daí bateu a sineta e aquele cara aqui na minha frente puxando. E eu pensei assim, eu vou ter que fazer uma forma de ele pegar e achar que eu vou cansar antes da minha chegada. Claro que ele sabia que eu era sprintista, mas ele não sabia como é que era o meu sprint.
Então, o cara aqui assim, quando a gente tava realmente na reta oposta da chegada, a chegada era aqui, a gente ia ir lá e voltar. Na Gare, vocês se lembram das coisas da Gare, né? Era assim. Quem é dessa época, desse tempo. E a gente passou o cara na minha frente aqui. O que que eu fiz? Eu saí pro lado dele assim, comecei a passar ele devagarinho, antes de chegar na reta da chegada. E nisso, eu sprintei a bike, mas eu sprintei num sprint assim bem claro, para mostrar para ele que eu ia tentar sprintar um sprint longo. E eu passei o cara assim, sprintei assim, fui. E nisso, ele colou em mim, ele veio aqui, ó, juntinho em mim. E um pouquinho antes da gente fazer a curva para chegar na reta da chegada, eu sentei na bike e baixei a cabeça assim. Nisso, o que que ele fez? Ele começou a passar por mim e eu com a cabeça baixa assim. Eu usei o pensamento do cara, o que que ele ia pensar na hora, se ele fizesse isso comigo. Quando eu baixei a cabeça e sentei na bike, na hora de um sprint, o cara pensou assim, cansei o cara, esse eu não me preocupo mais. Só que eu sabia que ele ia pensar isso, mas não é o que aconteceu, porque assim, quando eu sentei na bike e baixei a cabeça, ele achou que eu tinha cansado e ele abriu o sprint dele. Quando ele deu o sprint dele, um sprint longo, eu não dava sprint longo, ele deu o sprint longo dele, na metade do sprint longo dele, eu aqui na cola dele de novo. O que que eu fiz? Lá pela metade, antes da chegada, faltando uns 50 metros da chegada, eu fui de novo, eu dei um sprintzinho, eu passei o cara e mantive, cuidando ele de canto de olho assim. E ele veio e me passou. Quando ele me passou de novo, ele pensou assim, agora não tem mais. Com 2 sprints como ele tentou dar em mim, ele não me segura mais. Eu cansei de falar isso. Eu tinha sprint curto. E eu colei nele, ele achando que eu tinha ficado para trás, que eu já tinha acabado com minhas energias. Quando faltava assim uns 30 metros para a chegada, eu saí da roda dele assim, daí que eu sprintei, cara. Mas eu dei aquele sprint assim, baixando marcha por marcha, primeira, segunda, terceira, esgoelando assim, passando o giro. Quando passava o giro da marcha, eu batia a marcha. E a gente foi lado a lado assim, um passando o outro assim, papai, e a chegada chegando assim. Mas eu ia meio que controlando ele, porque eu tinha mais sprint para dar assim. E a gente indo, quando chegou assim, faltando 5 metros para chegada, eu só dei aquela empurradinha assim, sabe? Empurrar a bicicleta para frente assim. Eu ganhei do cara assim por uma roda e pouco. Foi fantástico a minha sensação, porque assim, eu não deixei um cara drogado me ganhar, um cara usando doping me ganhar. Eu mostrei que o cara, claro, isso pode ajudar, mas não é o que eu procuro, não é o que eu queria. E você pode ser bom, você pode treinar, você pode fazer muita coisa para ser ótimo na bike. Ganhei ele por meia roda e depois da corrida ele queria brigar comigo. É brabo, né, cara? O cara ter feito o que ele fez, não ganhar e ainda não aceitar. Tá, galera? Uhul! Até a próxima. Um abração!